Oi, gente! Estamos aqui com mais um bate-papo sobre espiritualidade. Hoje, respondendo aqui uma pergunta um tanto pouco polêmica, que é a pergunta da Fernanda. Ela está querendo saber se a gente acredita em vida após a morte. Quer também que a gente comente um pouquinho sobre o estado de quase morte e falar também sobre reencarnação. Vou falar o que eu, Viviane, acredito sobre tudo isso, tá? Bom, Fernanda, eu acredito sim em vida após a morte, porque está atrelado o fato de eu acreditar em reencarnação, né? Então eu acredito que não existe só essa existência que eu, personagem Viviane, eu acredito que eu venho, né, trazendo uma carga aí de karmas de outras vidas também. Então, consequentemente, tudo que eu acredito leva a esse lance de reencarnar diversas vezes, coisa e tal, né? Bom, eu não sei o que acontece depois que a gente morre, entendeu? E, para falar bem a verdade, eu não me importo muito com isso. Eu acho que durante esse meu caminhar aí espiritual, um fator bem assim importante que aconteceu comigo foi o fato de eu perder o medo da morte, né? Eu acho que o medo da morte é uma coisa que a gente carrega e que eu acho que é muito interessante a gente resolver esse dilema enquanto a gente está vivendo, né? Porque a gente não pode viver com medo de uma coisa que, na verdade, é a única certeza que a gente tem, né? O fato que a gente vai morrer, é uma garantia, né? Todo mundo aqui tem essa garantia, um dia a gente vai morrer. Tem gente que vai morrer mais cedo, outro mais tarde, mas o fato é que a gente vai morrer um dia, né? E eu acho o seguinte também, se a gente ficar muito assim pensando, ai, quando eu morrer, será que vai existir uma vida, coisa e tal? Eu acho que você está deixando de viver o teu presente, né? Então, certeza absoluta do que acontece, a gente nunca vai ter, isso não foi provado, não vai ser provado, né? Então, é muito relativo de pessoa para pessoa. Porém, a gente tem que ficar muito de olho, assim, né? Se a gente não está saindo do momento presente e indo lá para o futuro. Porque quando você fica muito preocupado, né, na morte, ai, minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, eles estão ficando velhos, sei lá, daqui a pouco vai acontecer, você está experimentando uma coisa que ainda não aconteceu, né? Não aconteceu, você está saindo do teu momento presente, está deixando, consequentemente, de viver o seu presente. Então, assim, né? Eu comecei a entender que o que morre, na verdade, é tudo que é perecível, e tudo que é matéria, e tudo que a gente vê aqui fora, é transitório, é impermanente, isso é fato, entendeu? Então, assim, um objeto aqui que a gente está vendo, está tocando, daqui a pouco não vai mais existir, vai virar outra coisa, entendeu? Esse corpo aqui de Viviane também está com os dias contados, né? Então, isso é a parte que morre, né? Porém, será que eu vou morrer junto, né? Então, eu começo a perceber que existe um poder ou uma Viviane muito além, né, desse corpo. Porque o que vai morrer é só o que é tangível, né? Essa carcaça aqui. Mas existe algo dentro desse corpo, dentro desse vaso, que é imperecível. E o foco, né, dessa minha busca espiritual toda é justamente naquilo que não morre, naquilo que é imperecível, né? Então, que é o nosso verdadeiro ser, né? Que é o nosso eu maior. E é isso, né? Eu acho que também o fato da gente, eu, Viviane, acreditar em karma, acreditar em dharma, traz esse lance aí, né? De reencarnação. E sei lá, se a gente morre e fica um tempo aí vagando, sabe Deus aonde, eu não sei o que acontece. Eu sei que acho que eu, né, de acordo com as minhas crenças, eu creio que mais cedo ou mais tarde, né, aquilo que não morre vai adquirir outra forma, outro vaso, entendeu? E vai trazer a carga, né? Esse lance aí de coisas mal resolvidas da vida anterior, né? Então, para mim, isso faz sentido, para mim, isso tem nexo, né? Na verdade, assim, não importa, né, o que você fez na outra vida, ou o que você está fazendo nessa vida, o que importa é o lance daquilo que você está tornando, né? O que você está se tornando nessa vida, né? Porque o fazer, na verdade, são ações repetidas, né? Que se você não aprende a lição, por exemplo, você vai repetir, repetir, repetir. Pode ser nessa vida, pode ser em outras vidas. Então, o lance todo aí, né? O que você está aprendendo com tudo isso? O que você está se tornando, né? Com tudo isso?
Qual é a parte de você que está entendendo que existe, né, esse lance do que é perecível e do que não é perecível, né? Aquilo que vai embora e aquilo que fica. Bom, eu acho que é um assunto muito complicado e eu só dei uma pincelada aí e eu quero ouvir agora a sua opinião, Ju. Vi. Oi, Fê, tudo bem? Que legal receber mais uma pergunta sua, ainda mais uma pergunta como essa, né? Eu acho que, na verdade, é algo assim que intriga todos nós. Mas eu estava ouvindo aqui a Vivi falando, e principalmente ouvindo ela falar da questão do impermanente, e aí eu fiquei pensando assim, né, que a pergunta se existe vida após a morte, aí eu comecei a voltar um pouco na pergunta, né? O que é vida? Porque eu acho que a gente acredita que a vida é o período compreendido entre o nascimento e a morte do nosso corpo físico. E será que isso é vida mesmo, né? Então, todos nós temos essa crença aí de que nós chegamos aí no mundo e que esse mundo existia muito antes da nossa existência aí e que se você prestar atenção, você vê que, como a Vivi disse, né, a questão da impermanência, a partir do momento em que o corpo físico nasce, ele biologicamente, no tempo, ele começa a morrer. Então, assim, se a gente começar a pensar em termos de vida, a minha vida é o período compreendido entre o nascimento e a morte do meu corpo físico, seria algo, assim, muito limitado, né? Seria algo, assim, que, puxa vida, será que é só isso mesmo? E aí também, né, essa questão que a Vivi trouxe, da questão de viver o momento presente. Porque qual é o medo real que nós temos da morte? Por que nós temos medo da morte do corpo físico? Primeiro, né, isso que a Vivi trouxe da identificação com esse meu corpo físico. Puxa vida, a minha historinha, a historinha Juliana vai morrer. E aí, será que eu vou desaparecer do planeta? Nunca mais ninguém vai lembrar de mim e pronto, acabou? Era isso, né? Eu nasci, tive filho, fiz algumas coisinhas e tal, e de repente eu vou morrer e pronto, acabou a minha existência aqui, né, tanto no mundo, enfim. Mas, assim, é difícil até a gente falar de uma experiência, será que existe vida após morte? Porque até hoje ninguém que tenha morrido, a não ser Jesus Cristo, voltou. Então, como que a gente pode olhar para isso, né? E na minha, assim, opinião, quando eu olho para a questão até de Jesus Cristo, dessa ressuscitação, ele estava, na verdade, provando que o corpo não existe, que essa vida aqui que a gente acredita, que é esse, como eu disse, esse período compreendido entre o nascimento e a morte do corpo físico, não é vida, né? Então a vida vai além disso. Eu acredito assim que nós existimos antes da existência do nosso corpo físico. Então existe um eu sou, um ser divino que existe antes da existência da historinha da Juliana. E o problema é que nós estamos muito identificados com isso. Então, o medo também da morte do corpo físico é justamente o medo que eu tenho de Deus, o medo que eu tenho do julgamento, o medo que eu tenho do pecado, a crença que eu tenho de que eu posso ter feito alguma coisa errada, que de repente vai haver um julgamento final. Então, e também assim como a Vivi trouxe, né? Se a gente ficar vivendo, porque no fundo é isso que ela disse, o nosso corpo físico está fadado à morte, sim, ele vai morrer, isso é uma certeza para todos nós aqui, né? Então, se eu ficar pensando, mas e será o que vai acontecer depois, né? E aí, o que eu vou fazer? Então, eu acho que o que a gente pode fazer nesse sentido, independente daquilo que a gente acredita ou não, até porque ninguém tem certeza nesse assunto, como a Vivi trouxe, né? Acreditar, para mim, assim, o que funciona é acreditar que o meu corpo físico nunca poderia, sabe, confinar o ser que eu verdadeiramente sou. E se isso é real, então, que importância tem se meu corpo físico se for, se meu corpo físico for apodrecer, for jogado às traças, enfim. E eu acho que esse todo é o aprendizado, sabe? Começar a desaprender aquilo que eu não sou, porque aquilo que eu sou não tem como aprender. Eu acho que é algo muito sentido, vivido. Então, assim, eu acredito mesmo assim que toda a nossa busca e toda a nossa função aqui é entender tudo aquilo que eu não sou, porque aquilo que eu sou, eu acho que é impossível eu compreender. Eu acho que é algo que só dá para ser sentido e vivido, não sei. Bom, Fê, e falando rápido sobre experiência de quase morte,
Eu acredito sim, entendeu? Na experiência de quase morte, mas não no contexto de que quando você, vamos supor, fica em coma, você realmente foi visitar aqueles lugares que você viu, porque o nosso subconsciente, ele é muito rico e traz muito conteúdo mental. Tem experiência com ayahuasca, né? E dizem que o estado de EQM é muito parecido, né? Porque rola um lance aí de é liberado DMT, né? Então, sei lá, eu creio que seja mais ou menos parecido com as minerações que rola, né? Na ayahuasca. Mas eu acho que é muito legal, assim, o lance do que fica depois, né? Que você volta. Então, assim, se é verdade que a pessoa que teve, né, um coma profundo, visitou lugares, não sei o que, não sei o que lá, não sei. Mas o lance muito legal é quando a pessoa volta, ela muda toda uma percepção, né? Então ela começa a mudar o jeito de encarar a vida, entendeu? De agir. E eu acho que isso é muito bacana, né? O impacto que aquela experiência trouxe para a pessoa. Ju, o que você acha sobre isso? Fala um pouquinho também. Eu acho que essa experiência aí de quase morte, né, é sempre muito significativa porque a pessoa se desvincula não só do corpo físico, mas ela se desvincula da novelinha dela. Então, de repente, por algum instante, imagina, ela está lá em coma, ela está com o corpo imóvel, ou seja, todas aquelas atividades, todas as coisas que ela acha que precisa fazer, ela não está fazendo. No entanto, em algum lugar, a vida continua acontecendo. Então, isso que eu acho muito louco, assim, porque pensa no tanto de coisa, eu não sei você, Fê, mas assim, eu acredito que tem muitas coisas que eu preciso e necessito fazer. E de repente a pessoa não está fazendo nada disso e a vida dela está continuando no outro lugar. E isso, assim, eu acho que nessa experiência de quase morte traz essa reflexão, assim, será que isso que eu compreendo como sendo vida é realmente vida? Né? Que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando até agora, né, Vi? Então, assim, eu acho que a experiência de quase morte, geralmente as pessoas que passam por isso, tem muitas pessoas que escrevem livros a respeito disso, trazem relatos e tal, sempre muda a perspectiva da pessoa, porque de repente era uma pessoa que estava muito aflita, tentando fazer várias coisas, né? Não acreditava em nenhum tipo de espiritualidade, depois de repente ela se dá conta, ela fala, puxa vida, existe algo que continua a existir além daquilo que eu achava que era eu. E aí? Né? É legal mesmo, porque, na verdade, numa experiência dessa, até mesmo na ayahuasca, a gente percebe que existe muito mais coisas, né? Que os nossos olhos físicos não são capazes de enxergar, de ver. Então, eu acho que isso é um lance muito bacana para começar um processo de mudança, sabe? Quando você tem a certeza que você não é um corpo físico. E numa experiência dessas, né, a gente pode ter essa confirmação, né? Porque, na verdade, não é que você viu, tá? É o lance de sentir que você não, você realmente é isso que a Ju falou, você se desvincula do teu corpo físico. E aí você diz, né, fala, uau, né? Eu não sou aquilo, exatamente aquilo que eu achava que eu era. Caraca, como que isso pode acontecer? Então é o primeiro passo, sim, de você abrir sua cabeça, de ver que tem muito mais coisa, de ver que você não sabe é nada, né? A gente não sabe de nada, a gente acha que sabe, não sabe. Então, nesse aspecto é muito bom. Só para finalizar, eu disse que eu perdi, né, o medo da morte com essa minha busca espiritual. Isso me traz uma paz, sabe, gente? É tão gostoso, assim, realmente você confiar que existe algo maior, eu não sei o que é. Tem gente que fala que é Deus, eu acredito que seja Deus, entendeu? Mas realmente existe algo maior e não importa o nome que você dê, né? Que faz isso aqui tudo funcionar, acontecer dessa maneira. E quando você realmente confia, né? Você perde o medo, cara. Você perde o medo porque você sabe que é o melhor para você, entendeu? Você não tem controle nenhum, né? Das coisas que tá rolando aqui. Então, assim, a morte vem para provar isso pra gente, porque se a gente tivesse controle, ninguém ia morrer, né? Quem ia querer morrer? Então, a partir dessa questão, Fê, dá para refletir várias outras questões também, né? Então, um conselho assim que eu dou para vocês ao invés da gente ficar muito parado nessa história aí, o que vai acontecer depois da morte? Existe vida após a morte? É igualzinho, mas só que é em outra dimensão, não sei o quê. Cara, tudo historinha. É tudo historinha. São mais histórias que a gente está inventando, né? Então, assim, vamos focar realmente no momento presente, tá? Nesse lance aí da gente se conhecer, né? E sei lá, cara, é história, entendeu? Tem gente que fala, prova por A mais B que existe, que é assim, que é assado, sabe?
Mas tudo bem também, se a pessoa quer acreditar nisso, não tem problema nenhum, né? Desde que a gente não esqueça, né, de trabalhar todas essas questões agora, nesse momento presente, né? Ju, você tem mais alguma coisa a dizer? Eu estava só ouvindo aqui, ouvindo você falar da morte, e eu fiquei pensando assim, morte do quê? Quem morre? O que que morre, né? Então, é isso, assim, que eu fiquei pensando, se nós somos seres divinos imortais, o que que morre? E aí, quando isso morre, eu fico pensando também, né? Será que morre toda a minha crença junto com isso? A gente não sabe, né? Mas é que nem a Vivi falou, se já é viver lá no futuro, essa coisa de imaginar, eu vou ser feliz quando eu tiver a profissão dos meus sonhos, quando eu tiver o marido dos meus sonhos e tudo isso, já é uma insanidade. Então, imagina eu ficar pensando o que vai acontecer comigo depois que o meu corpo físico morrer, né? Mas então é isso aí, eu acho que a lição é só essa, é só desaprender aquilo que eu não sou. E com certeza eu não sou aquilo que morre. E que bom isso, né, Vi? É verdade, Ju, seja lá o que vai acontecer quando a gente morrer, eu tenho essa certeza também, que eu não sou aquilo que morre. Isso é uma certeza que eu carrego profundamente aqui dentro de mim. E o resto é resto, vamos continuar vivendo aqui, né? Bom, gente, é isso. Fernanda, espero que a gente tenha esclarecido alguns pontos ou ajudado você a refletir, né, melhor sobre essa questão. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê. Namastê.